Bíblias no Salmo de número 49. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E vamos à leitura da preciosa palavra de Deus no Salmo de número 49. Quarta-feira estivemos meditando nesse salmo aqui no culto da tarde e senti desejo de trazer essa porção neste culto nessa noite, como foi pedido em oração, que Deus esteja mais uma vez falando aos nossos corações. Salmo 49. Vamos ler inicialmente do 1 ao 4. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos, juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Amém. Podem sentar, amados irmãos. O Salmo 49, ele é diferente de outros salmos, porque o Salmo 49, ele é uma espécie de pregação, é um registro de uma pregação. Há vários salmos que são apresentados a nós como um cântico, salmos que são cânticos de louvor ao Senhor, salmos que são orações registradas, pelos salmistas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Já o Salmo 49, ele é apresentado no estilo de pregação. É uma pregação em que o salmista convida a todos a ouvir essa mensagem. É uma mensagem importantíssima, necessária, preciosa. E todo ser humano precisa dar ouvidos a estas palavras. Por isso que no versículo de número 1, ele começa então fazendo esta convocação. É o prefácio do Salmo, que vai do verso 1 ao verso 4, quando ele diz: povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Então todos os moradores, todos os seres humanos são convidados e convocados a ouvir a palavra do Senhor. E ele aqui começa então dizendo no verso 2, tanto plebeus como os de fina estirpe, não importa a sua posição social, não importa o seu lugar na sociedade, seja plebeu, seja de fina estirpe, seja da nobreza. Se você tem títulos nobres, no verso de número 2 ele ainda diz, todos juntamente, ricos e pobres. Então, indistintamente da classe, da posição social, todos são convidados a ouvir. Ele então, no verso 3 diz, os meus lábios falarão sabedoria. Portanto, o salmista tem convicção de que o que ele falará procede de Deus. Essa é a ideia da palavra sabedoria. Há um texto no Novo Testamento que diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Portanto, se este homem se dispõe a falar sabedoria, ele só é capaz de falar sabedoria porque ele recebeu do Senhor sabedoria, ele recebeu do Senhor revelação, ele recebeu do Senhor a verdade, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, acima de tudo, precisamos dar ouvidos à palavra, à Bíblia, à mensagem registrada no Santo Livro, porque acima de tudo é palavra de Deus, é sabedoria de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo, é a revelação do Senhor para as nossas vidas. Então ele diz, eu vou falar sabedoria. É interessante que ele vai usando algumas expressões que destacam partes do seu corpo. Ele diz, os meus lábios falarão, mas ao mesmo tempo no verso 3 ele diz, o meu coração terá pensamentos judiciosos. Então ele está falando da maneira que ele vai falar. Ele vai falar de maneira audível, mas não de maneira mecânica. Ele vai falar com o coração, porque esta é a maneira que devemos falar das coisas que procedem de Deus. De Deus, não de maneira mecânica, fria, mas de maneira fervorosa. O nosso ser precisa estar envolvido na pregação, no anúncio das verdades
que procedem de Deus por intermédio da sua palavra. Ele diz: os meus lábios falarão, mas o meu coração também participará em pensamentos. E no versículo de número 4, o próprio pregador se dispõe a ouvir a palavra. Ele diz no verso 4: inclinarei os ouvidos. Eu vou falar, e eu vou falar com o coração, e eu vou falar aquilo que é sábio, aquilo que procede de Deus, aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu mesmo preciso ouvir essa pregação, eu mesmo preciso ouvir esta palavra. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa pregar para nós mesmos. A gente não basta apenas falar para os outros as verdades procedentes de Deus, elas precisam ser faladas para nós. Ele diz: eu vou inclinar os meus ouvidos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola. A ideia de parábola, conforme Jesus ensinou por parábolas. Jesus expressava verdades profundas, mas buscava ao mesmo tempo clareza, sensibilidade. Então é isso que ele está dizendo: eu falarei por parábolas, ou seja, utilizarei uma linguagem clara, apesar de estar tratando de verdades profundas espirituais. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então a ideia de ao som da harpa, ele quer mostrar-nos que falará de maneira profunda, de maneira clara, mas de maneira suave. Essa palavra, esta mensagem, esta pregação será acompanhada de uma doce melodia. E que assim seja nesta noite, irmãos, pela graça de Deus, que o Espírito Santo possa traduzir para nós as verdades de Deus registradas nesse livro. Precisamos acolher a palavra, precisamos inclinar o nosso coração e os nossos ouvidos a esta mensagem. Que mensagem tão importante é esta? Que pregação tão necessária é esta? Que o salmista começa o salmo chamando a todos a ouvir essa palavra. E meus amados irmãos, o que nós temos nesse salmo é a descrição de dois caminhos. O salmista vai mostrar que na nossa vida, na nossa peregrinação, só existem duas possibilidades de vida, duas maneiras de se viver nesta terra. Só existem dois caminhos a prosseguir, a percorrer. Ou percorreremos, conforme ele diz nas palavras do verso 3, o caminho da sabedoria, o caminho da verdade, ou trilharemos o caminho da estutícia. É isso que ele diz no versículo de número 13, tal proceder é estutícia. Há um proceder, há um caminho, há uma trilha que ele chama de estutícia, de tolice, de loucura. Mas há um outro caminho, que é o caminho da sabedoria, da verdade. Então a pregação do salmista, registrada no Salmo 49, é uma exposição desses dois caminhos. Para que como seres humanos, não importa, como ele começa o salmo dizendo, não importa a sua classe, o seu lugar na sociedade, você como ser humano está trilhando um desses dois caminhos. Ou o caminho da sabedoria, ou o caminho da loucura. Ou o caminho da verdade, ou o caminho da estutícia. Então, amados irmãos, vamos então dividir aqui esse salmo em duas partes. Primeiro, observaremos a descrição que o salmista faz do caminho da loucura, do caminho da estutícia, do caminho da tolice. O que é viver trilhando neste caminho? O que é este caminho? O que propõe esse caminho? O que acontece nesse caminho? O salmista mostra-nos, nos versos de 6 a 10, que o caminho da loucura, o caminho da estutícia é o caminho da idolatria. Ele diz isso no versículo de número 6. Observe aí na sua Bíblia, por favor. Ele diz, dos que confiam nos seus bens. Então ele começa do verso 6, basicamente até o final do salmo. Ele vai mostrar de alguns que trilham a existência firmados na confiança nos seus bens. Dos que confiam
nos seus bens. A palavra bens, ela pode ser traduzida como desejos, recursos, dinheiro. Ou seja, a sua vida é fundamentada naquilo que ele é capaz de produzir. O dinheiro, os recursos, as suas próprias capacidades. Portanto, ele não se entrega de maneira sincera e profunda em confiança ao Deus vivo. Ele confia nos bens, nos recursos, no dinheiro. Veja o que diz o verso 6. Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ele faz dos bens o seu Deus e da riqueza a sua felicidade. E da riqueza e das conquistas materiais e mundanas a sua felicidade, a sua alegria. Meus amados irmãos, o versículo 6 é um claro resumo da sociedade nos dias modernos. Existem pessoas que estão exatamente vivendo desta maneira. Elas vivem uma vida firmadas numa confiança absoluta nos bens que possuem, no dinheiro que têm, nos recursos, na capacidade, naquilo que eles mesmos podem produzir. É o que dá alegria, é o que dá real satisfação, é o que dá felicidade. Por isso que eles confiam, eles se entregam de corpo, alma, coração. É essa descrição. E o Espírito Santo chama este viver de tolice, de loucura. Os que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam, porque é tolice viver uma vida pautada na idolatria, na confiança dos falsos deuses. Ele vai explicando isso, quando continua no verso 7 dizendo: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir. A palavra remir é libertar, é livrar da morte. Então ele está dizendo, ele confia nos seus bens e se alegra na sua muita riqueza, mas é tolice, porque apesar dos muitos bens e das muitas riquezas que possuem, toda a riqueza, todo o bem, todos os recursos deste mundo e tudo aquilo que o homem na sua própria força é capaz de produzir, não é suficiente para livrá-lo da morte. Não é suficiente para trazer redenção para a sua alma, libertação para a sua vida. Por isso que ele diz, é um caminho de estutícia, é um caminho de tolice, porque apesar dele confiar tanto no bem que possui, na riqueza, nas conquistas materiais, ela não é capaz nem de salvar o rico, nem de quem está perto dele. Por isso que ele diz, ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Apesar das riquezas, nada, irmãos, que este mundo produz é capaz de promover redenção, resgate. As riquezas deste mundo, as conquistas, aquilo que este mundo oferece, não livra nem da morte física, quanto menos da morte eterna. Ele continua no verso 8 dizendo, pois a redenção da alma deles é caríssima. A redenção da alma é caríssima. Uma alma não é redimida pelos recursos que se possuem, pela prata, pelo ouro. Não é possível, através de minhas realizações, de meus feitos, promover na minha própria vida, nem na vida dos que estão perto de mim, redenção. Mas esse indivíduo descrito neste salmo, ele age como um tolo, porque ele confia nos seus próprios bens, e ele acredita que porque possui muitos recursos, ele é capaz de, com os recursos que tem, promover redenção, remissão, vida. E aí o Espírito Santo diz, verso 8, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Não adianta tentar, é inútil,
as obras que o homem pode realizar, os recursos que o homem é capaz de produzir, é inútil, não livra da morte, nem da morte física, nem da morte eterna, porque não promove reconciliação com Deus, não transforma vidas, não redime a alma. É um caminho de tolice. Essa é a primeira característica. O caminho da loucura, o caminho da tolice, é o caminho da idolatria. Meus amados irmãos, como bem afirmou João Calvino, é preciso nos alertarmos contra o pecado da idolatria, mesmo não sendo ricos financeiramente falando, mas nós temos que estar alertas ao pecado da idolatria, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E os ídolos mais terríveis não são os que estão pendurados numa parede, feitos de madeira e gesso. Os ídolos mais terríveis e mais resistentes são aqueles que estão pendurados no nosso coração, nos nossos pensamentos, na nossa alma, e que rouba a nossa dedicação ao Deus verdadeiro, a nossa confiança ao Deus que é Senhor. Mas em segundo lugar, o salmista nos mostra que este caminho é um caminho de loucura, não só porque é um caminho de idolatria e de falsas confianças, mas o salmista mostra que este caminho é um caminho de tolice, é um caminho de loucura, porque é um caminho de auto-engano. Neste homem não há esperança, neste homem não há futuro. O caminho deste homem é um caminho de morte, de não redenção, de não resgate. Mas veja o que acontece no verso 11. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. É um caminho de idolatria, mas é também um caminho de auto-engano. Ele pensa, ele pode até não falar, ele pode até não articular estas palavras, mas no seu coração ele pensa que o dinheiro que possui, que os recursos que este mundo oferece, é capaz de promover longevidade, perpetuidade, vida. Ele pensa, minhas casas, minha família, minha herança será perpétua. As suas moradas para todas as gerações. Eu vou deixar um nome, uma herança. Olha só o verso 11, finalzinho, olha o que diz. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. É minha para sempre. É auto-engano. O pecado, irmãos, torna a nossa capacidade de pensar tenebrosa. O pecado nos impede de pensar de maneira clara, de maneira espiritual, de maneira bíblica. Este homem, ele tem um pensamento tortuoso, entenebrecido. O que ele pensa não se concretizará, porque as casas não permanecem. A vida é breve. Tudo neste mundo é passageiro, tudo passa. Por mais que brilhe, por mais que seja aplaudido, por mais que seja caro, não há valor eterno, não há peso de glória. Mas ele vive no auto-engano. Meus amados irmãos, e como este salmo é atual, porque o verso 11 é uma clara descrição de muitos nessa noite de domingo. Eles não têm tempo para adorar o Senhor, para subir à igreja. Eles estão muito ocupados com as suas realizações materiais, intelectuais, mundanas. Porque eles acreditam que, se confiando nisso, eles terão redenção, felicidade, realizações. E eles pensam que aquilo que possuem trará o que é positivo, o que é perpétuo, o que é vital. E se orgulham dando o seu próprio nome às suas terras. Olha o que diz o verso 12. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. O brilho cessa, o ferrugem chega, o ladrão rouba, o homem cai. Desde o início foi assim. O próprio Adão não permaneceu na sua ostentação, de pé, ele caiu. E como nosso pai Adão, nós não permanecemos na ostentação, somos seres inclinados à queda.
a falência e nem os recursos que temos, nem os bens que adquirimos são capazes de nos manter perpétuos, de pé, intocáveis. O homem não permanece em sua ostentação, ele definha, ele envelhece, ele adoece, ele morre. Claro que ele está falando aqui na perspectiva humana, como animais. Claro que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nesse sentido, esse versículo se parece com Eclesiastes, que descreve a vida debaixo do sol. Mas o perigo deste homem é que ele está trilhando um caminho de auto-engano. Por isso que o salmista começa dizendo, é um proceder tolo. Porque ele está criando ídolos para si mesmo e se afastando do Deus vivo. Está vivendo uma vida de auto-engano. A glória desse mundo é passageira. E essa verdade, irmãos, é ilustrada em Lucas capítulo 12. Lembram que há um homem, igual a este homem do Salmo 49? Olha o que diz Lucas 12, 13. Vamos ler todo o texto, do 13 até o 21. Que vai mostrar duas cenas, duas situações. A primeira é a seguinte. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Nesse ponto aqui é no ponto da pregação. Jesus estava falando sobre verdades maravilhosas. Se você ler o texto anteriormente, por exemplo, o versículo 12 diz que Jesus estava falando do Espírito Santo e da capacidade do Espírito Santo de nos ensinar e de nos capacitar. Veja o que Jesus estava pregando. Ele estava falando de coisas profundas, espirituais. Mas aí alguém se levanta na multidão, levanta a mão no meio da multidão e diz: Jesus, eu tenho uma pergunta. E qual é a pergunta dele? Ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, ele está no meio de uma poderosa e ungida pregação, mas está só pensando na herança, no dinheiro. Como muitos nessa noite não conseguem se desconectar, se desligar, nem quando estão no culto. A mente voa, os pensamentos saem das coisas meramente mundanas, terrenas. Não conseguem nem ouvir. E veja, irmãos, que não era um frágil pregador como eu, era Jesus Cristo pregando. Mas esse homem, esperava-se que ele fizesse uma pergunta apropriada para o ponto, sobre o Espírito, sobre a capacitação espiritual. Mas sabe o que ele pergunta? Eu quero a minha herança, eu quero o meu dinheiro. Os olhos dele estão apenas fixados nesse mundo. Ele não pensa no estado da sua alma, na eternidade. A vida é breve, é passageira. A glória desse mundo logo passa. E qual foi a resposta de Jesus? No verso 14, Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus está dizendo, minha preocupação não é essa. Procure um juiz, vai resolver sua causa com seu irmão. Eu tenho algo mais profundo, mais nobre, mais digno de ser ouvido e mais necessário. É mais importante do que as questões materiais, trabalhistas, sociais. É eterno, é espiritual. Define o estado da nossa alma, a nossa existência nesta vida. Tende cuidado, verso 15. E guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por isso que Jesus começa a falar disso. Porque o homem levantou a mão e se distanciou do assunto principal. É o que nós tendemos a fazer sempre. Nós queremos fugir do principal. E o principal, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus, é a eternidade, é o estado da nossa alma. E aí Jesus aproveita então, como salmista no Salmo 49, e conta uma parábola, no versículo 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. É pecado sermos previdentes? Claro que não.
Mas é pecado quando as nossas preocupações e pensamentos só estão na previdência, nos recursos desse mundo. Por isso que Jesus conta a parábola deste homem, porque o coração dele só estava naquilo que ele possuía, nas coisas da terra. A preocupação dele era esta: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Aí ele tem uma genial ideia, verso 18: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ele vive para acumular, para enriquecer. Ele em momento algum entende que a vida é breve, é passageira. Ele nunca para refletir sobre o estado da sua alma, sobre o seu relacionamento com Deus. A sua preocupação é mais, é ter. Ele acredita que o ser é ter, como muitos. E aí ele vai dizer à alma, verso 19: tens em depósito muitos bens. Veja que o que ele diz para a alma, ele faz uma oração, irmãos, e ele é um idólatra, porque ele acredita que os bens que ele possui dará a ele descanso, alimento e alegria. Quem dá isso para nós, irmãos? Quem é que dá descanso? Quem é que dá alegria e quem dá alimento? É Deus. Mas ele chega para os bens dele e diz: descansa, alma, porque agora tu tens alegria, alimento e paz. É um ídolo, é um falso Deus. E como hoje muitos estão olhando para a perspectiva apenas horizontal, seja o que for que esteja diante dos olhos dele, e ele diz: se eu tivesse, se eu conquistasse, se eu receber, eu terei felicidade, alegria, alimento e vida. Mas veja o veredito de Deus, verso 20. Mas Deus lhe disse, o que é que Deus diz? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É o caminho da loucura, porque é o caminho da idolatria. É o caminho da loucura, porque é o caminho do auto-engano. É o caminho da loucura, porque é o caminho da incredulidade. Assim, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja como se parece com o Salmo 49. Volte a sua Bíblia para o Salmo 49. Continuemos na descrição do caminho da loucura. Primeiro é um caminho de idolatria. Segundo é um caminho de auto-engano. Terceiro é um caminho de falsos elogios. Olha o que acontece com esse homem na perspectiva horizontal, na sociedade. Ele está, como diz no popular Tchaikovsky, ele está bombando nas redes sociais. Porque veja o que diz no verso 13: tal proceder é estutícia deles, é loucura deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. O Espírito Santo está dizendo: é loucura, é tolice o que eles promovem, no que eles confiam, o que eles proclamam. Mas apesar de ser um caminho de estutícia, de loucura, de vazio, de incredulidade, ele tem seguidores. Os seus seguidores curtem, os seus seguidores aplaudem, os seus seguidores até financiam. Irmãos, como a Bíblia é atual, porque é exatamente a descrição da sociedade que nós temos hoje. A loucura está sendo seguida, curtida, aplaudida. A idolatria está sendo ovacionada. O vazio está sendo financiado. Tal proceder é estutícia. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. No verso 18 ainda nós temos algo que aponta para essa ideia do falso elogio. Verso 18, porque diz: ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, ele se autoelogia. Ele diz: eu sou feliz, eu tenho seguidores, eu tenho gente me aplaudindo. É um caminho de auto-engano e de falsos elogios.
Mas o último aspecto que eu gostaria de destacar desse caminho de loucura está no versículo 14. Porque é um caminho sem final feliz. É um caminho sem final feliz. Porque veja o final deste homem, no versículo 14. Como ovelhas são postos na sepultura. Ele viveu como um leão, como um lobo, mas morre como ovelha. Não por causa da inocência, mas da impotência diante da morte. Ele já não pode resistir, ele já não pode comprar, ele já não pode negociar. É um fim triste. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Quem tem o dinheiro como Deus, tem a morte como pastor. E tem a sepultura como aprisco. Esse é o fim desse homem. Ele levantou um altar, aquilo que o mundo oferece, é o Deus dele. E quem tem os deuses desse mundo como seu Deus, tem a morte como pastor e a sepultura como seu aprisco. É isso que define o versículo 14. A morte é o seu pastor. Nessa versão que eu estou utilizando. E outra diz, a morte se alimenta deles. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habita. A morte é a sua habitação. A sepultura, o Hades. Isso na perspectiva horizontal é a sepultura, é a cova. Mas na perspectiva espiritual é o inferno, é a perdição, é o desespero. É um fim sem felicidade. Não há mais romantismo. Veja o verso 17. Pois em morrendo, nada levará consigo. A sua glória não acompanhará. Que caminho você tem trilhado? Mas, em segundo lugar, irmãos, o salmista não apenas, ele vai entrelaçando a descrição do caminho da loucura, mas graças a Deus que há um caminho diferente. Há um caminho de esperança, há um caminho de sabedoria, há um caminho de verdade, há um caminho estabelecido pelo Senhor, que se chama Evangelho, as boas novas de salvação. Qual é o caminho da sabedoria? Quem é o sábio neste mundo de tantas loucuras, de tantas idolatrias, de tanta incredulidade? Como trilhar o caminho da sabedoria? Trilha o caminho da sabedoria os que realmente se dispõem a ouvir a palavra de Deus. Por isso que ele começa o salmo convocando a todos a ouvir a palavra. Há uma palavra de sabedoria, há uma palavra de vida, há uma palavra de bênção. Ouça esta palavra. Essa palavra precisa ser escutada, precisa ser ouvida. Ele começa falando isso: povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Estas palavras nos lembram, amados irmãos, o que está escrito em João capítulo 5, versículo 24, quando Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. É preciso ouvir, e para que você ouça a palavra de Deus, é necessário que você dê as costas ao discurso do mundo, do pecado. O chamado a ouvir, irmãos, é também um chamado ao arrependimento. E o que é arrepender-se? É voltar-se. Só ouve de verdade quem se volta para Deus. Só ouve de verdade quem abandona os pecados, a idolatria, o falso engano, o pecado que se manifesta de várias maneiras. É sábio os que ouvem as palavras de sabedoria, os que se voltam para o Senhor, os que se arrependem de seus falsos caminhos, caminho de tolice, de loucura e de idolatria, e dá ouvido à voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que discurso tem determinado a tua vida? Que valores, que pensamentos, que ideias tem determinado os teus projetos, os teus sonhos?
Quem você tem ouvido? Irmãos, muitas vezes, neste mundo, as pessoas têm ouvidos para tudo e todos. Ouve até o que não precisavam ouvir jamais, mas querem ouvir e seguir. Mas em relação à palavra necessária, a palavra de vida, a palavra de sabedoria, dizem que não tem tempo. Mas que eu e você, por misericórdia e graça, possamos agir como sábios e não como loucos. Ouça a voz do Senhor. Dê ouvidos à voz de Deus. Volte-se para Ele. Há um versículo na Bíblia que diz: clama a mim e responder-te-ei. Eu já não consigo ouvir. Peça a Ele que os seus ouvidos sejam curados. E que Ele possa dizer nessa noite, como disse aquele homem: Efata, abre-te. E que seus ouvidos se abram. Que a sua alma seja iluminada pelo Espírito. E que você ouça e saiba que o Senhor está falando com você, para o seu benefício, para a sua felicidade, para a sua bênção, para a sua salvação. O caminho da sabedoria é dos que se dispõem a ouvir. Ouvir com fé e fervor. Ouvir com humildade, com o coração quebrantado e contrito. O caminho da sabedoria, em segundo lugar, é o caminho daqueles que reconhecem a sua incapacidade. Qual a diferença do tolo e do sábio? O tolo, o idólatra, acredita que o que ele tem é capaz de promover o que ele precisa. O sábio é aquele que reconhece a sua incapacidade, a sua fraqueza. É aquele que chega diante do Senhor e diz: eu não posso, eu não tenho, eu sou fraco. É aquele que diz, como está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus, a bênção de Deus é para os humildes. E o que é o humilde? O humilde é aquele que reconhece a sua fraqueza, a sua necessidade, e que chega aos pés do Senhor, não cheio de si, mas quebrantado e contrito. Como aquele publicano que vai orar no templo, e o fariseu diz: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu pratico muitos ritos religiosos. E ele volta sem a bênção, porque estava cheio de si. Mas o publicano, pelo contrário, nem tinha coragem de levantar os olhos para os céus e dizia: Jesus, meu Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou fraco, eu sou pobre, eu não tenho. A bênção, a vitória é dada para os que humildemente reconhecem a sua necessidade. Mas em terceiro lugar, o caminho da sabedoria não é apenas dos que ouvem, dos que reconhecem a sua necessidade, mas dos que creem que em Deus há redenção, em Deus há socorro, em Deus há paz, em Deus há verdadeira alegria, em Deus, por intermédio de Jesus, a real esperança. É isso que ele faz no versículo de número 15. Olha o contraste de alguém que confia em si mesmo, em suas riquezas, é seguido, aplaudido, mas há um caminho de sabedoria que se expressa no versículo 15, quando o salmista diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. O meu dinheiro não pode, as minhas obras não podem, os meus méritos são incapazes, mas Deus, Ele sim é a fonte de salvação, Ele sim é a fonte de bênção. Eu preciso dEle, eu dependo dEle, eu vou buscar a Ele e confiar nele de todo o meu coração. Esse é o caminho da sabedoria, porque é o caminho da dependência, é o caminho da entrega, é o caminho da confiança naquele que pode. Mas Deus remirá a minha vida. E lendo esse versículo, irmãos, à luz do Novo Testamento, nós sabemos como Deus redime a alma. O verso 7 diz: a alma dele é caríssima para pagar a redenção,
Por isso que Pedro, lá em 1 Pedro 1,18, vai dizer que não foi por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Não é a prata, não é o ouro, não são as minhas realizações, nem meu próprio esforço. É o sangue precioso derramado na cruz do Calvário, que garante perdão, purificação, redenção e transformação. Confie em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, que garante o que promete, porque liberta de verdade, perdoa de verdade e transforma, e faz o que o homem não pode fazer, o dinheiro não pode fazer, a fama não é capaz de fazer, mas o Senhor, por misericórdia e graça, é capaz de fazer de maneira real, histórica, concreta, na vida dos que creem, dos que buscam, dos que reconhecem a sua necessidade. Mas Deus remirá a minha alma. Como é preciosa essa conjunção, né, irmãos? Mas que ele vai descrevendo a vida do louco, mas de repente ele para e anuncia o evangelho, dizendo: mas Deus. É a mesma conjunção que está em Efésios capítulo 2, quando Paulo, escrevendo sobre o estado da nossa vida, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos escravos, dominados pelas trevas. Aí em Efésios 2, verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por seu grande amor, nos vivificou por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus, a vida abundante, vida verdadeira, vida realmente feliz, porque vida perdoada, liberta, transformada para a glória de Deus e habitada pelo Espírito Santo. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Obviamente a perspectiva é espiritual, porque mesmo que Ele não volte antes da nossa partida, antes da nossa morte, quem tem Jesus tem a vida redimida. Por isso que Ele diz: pois Ele me tomará para si. Um dia, essa expressão, irmãos, acontece em Gênesis 24, é a mesma expressão atribuída a Enoque. Enoque viveu, andou com Deus e Deus o tomou para si. Um dia, o que aconteceu com Enoque acontecerá com todo servo de Deus que realmente está em comunhão com o Senhor. Deus o tomará. Vinde, benditos de meu Pai, vinde ao seio de Abraão, ao paraíso. Veja que morreu o rico e morreu Lázaro o pobre. Mas diz o texto lá em Lucas 16 que Lázaro estava onde? No seio de Abraão, na casa onde mora os santos do Senhor. E onde é que estava o rico? Na sepultura. Porque quem tem as coisas desse mundo como Deus, tem a morte como pastor e a sepultura como aprisco. Mas quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Mesmo que mora em palácios, mesmo que seja seguido e aplaudido, não tem nada. O que tem é vazio, desespero. Finalmente, sábio é aquele que não se deixa dominar pelo medo, porque a sua confiança está no Senhor. Por isso que no versículo 5 ele diz: Por que hei de eu temer nos dias da tribulação? Por que irei temer nos dias maus? Mesmo tendo as promessas de Deus, mesmo tendo a alma redimida, nós enfrentamos tribulação e dias maus. Dias maus, em primeiro lugar, por causa do contexto em que nós vivemos, de trevas, no mundo caído. Mas dias maus porque nós mesmos temos as nossas lutas interiores, os nossos pecados. Mas ele diz: no dia mau, no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia da tentação, não temerei, não me desesperarei, não entrarei em pânico, porque eu tenho um Deus que redime a minha alma, perdoa os meus pecados e me acompanha em todo o tempo. Mesmo que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele é o meu amparo, Ele é o meu protetor.
Ele é aquele que me livra. Ele fala comigo, eu não estou sozinho. E Ele tem falado comigo e contigo. Como o salmista no Salmo 44 disse: inclinarei o ouvido. Que eu e você nesta noite inclinemos o ouvido para ouvir a voz do Senhor. Ele exorta, Ele consola, Ele edifica. Não temerei. Não porque sou rico, não porque sou forte, não porque sou famoso e reconhecido. Não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele é o meu castelo forte, Ele é o meu abrigo, Ele é o meu sustentador. Nele há perdão, nele há socorro, nele há capacitação, nele há unção, nele há avivamento, nele há direção. Não temerei. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação. O caminho da sabedoria é o caminho dos que não se deixam dominar pelo medo. Mas os poderosos estão dominando, os ímpios estão prosperando. No versículo 16 ele diz: não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Não tema, mesmo que aparentemente o mundo esteja cada vez mais se opondo a Deus e à igreja do Senhor. Não temas, porque o Senhor está conosco. Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração. Não temas, porque temos um fiel pastor, um soberano Senhor. Não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, o que é que vai acontecer? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele é a minha riqueza, Ele é o tesouro maior, Ele é a minha alegria. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Deus lhe trouxe aqui nessa noite. Não existe acasos, existe propósito de Deus. Talvez Deus permitiu que você chegasse aqui para revelar o caminho de loucura, de tolice que você está andando. Mas hoje é noite de mudança. Hoje é noite de um novo começo, de um novo caminho. Abandone o caminho da incredulidade, da idolatria, dos falsos enganos, dos falsos elogios. Venha para o caminho, e o caminho é Jesus. Ele é o caminho de vida, o caminho de paz, o caminho da real felicidade. Desprenda-se dos seus vícios, dos seus pecados. Ouça a voz do Senhor. Ele quer te dar um novo caminho, um novo começo, verdadeiras bênçãos, uma vida transformada. Ouça e creia. Ouça e venha. Que esse 2023, ainda estamos no início desse ano, seja um trilhar no novo caminho. Basta desse velho caminho de morte, de desespero, sem futuro, sem real felicidade. Venha para o caminho, venha para Jesus. Nele a esperança, nele a vida, nele a perdão. E você vai realmente experimentar, se ouvir, se crer e se vier. Porque muitos aqui já experimentaram, mas o caminho ainda não foi fechado. A porta da graça está aberta. Ele chama outros a entrarem nesse caminho. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. E se você deseja fazer uma entrega a Jesus nessa noite, dizer: eu quero viver no novo caminho, eu quero um novo começo, eu quero que Ele perdoe meus pecados. Até agora eu vivi numa vida de incredulidade, de loucura.
mas eu quero entrar no caminho oferecido pelo Senhor. Enquanto nós oramos, você pode fazer essa entrega, daí mesmo, do seu lugar você pode dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. E se você quiser também publicar diante de Deus e dos homens e dizer: eu entreguei minha vida a Jesus hoje, eu entrei no caminho por misericórdia, vem até aqui à frente e nós iremos orar por você. Vamos cantar, vamos orar primeiro. Senhor, a tua palavra é a verdade, tu és Deus vivo. Nós não servimos a um ídolo morto, nós servimos a um Deus que fala. Senhor, aplica na mente e no coração de todos aqui presentes a tua palavra, e que essa palavra se traduza em atitudes reais, Senhor, que desça para o coração e transforme o nosso caminho, e transforme a nossa casa, a nossa vida. Livra-nos do caminho da tolice, da loucura, da idolatria, da incredulidade. Dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos até o fim, confiando, dependendo e nos alegrando no Senhor. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Quem orou, diga amém. Podem sentar, irmãos.